Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje trago aqui a escala de Hawking da consciência. Trago este artigo do Dr. Hawking porque a função ou a meta do canal Alta Frequência é expandir a consciência do maior número de seres humanos possíveis e elevar a frequência. E então aqui neste artigo é abordado certos comportamentos, certas emoções que elevam a frequência ou baixam a frequência, como por exemplo o entusiasmo, a alegria. Essas emoções, esses estados de espíritos elevam o nosso tom, elevam a nossa frequência, como a apatia, a culpa, a vergonha nos leva para um tom muito baixo, baixa demais a nossa frequência. E também, olha, chegou aqui a minha gatinha. E então também ele faz uma medição sobre os seres humanos num alto tom, numa alta escala, em alta frequência, e os que estão em baixa frequência e, e traz essa medição que, como já outros pesquisadores afirmaram, que, por exemplo, só é preciso que uma pequena massa desperte ou tome maior consciência para que o mundo todo mude. E ele vai explicar isso como vocês vão ver. E achei isso muito importante. Então, vamos lá. A medição e a determinação matemática de níveis de consciência dos seres humanos é um dos trabalhos pioneiros e mais interessantes do médico psiquiatra americano David Hawkins, nascido em 1927 e falecido em 2012, trazidos ao público em grande parte no livro Poder contra Força. Por acaso eu comprei este livro há 2-3 dias e até quero ler para poder trazer aqui mais conteúdo para o canal. Uma anatomia da consciência. Os determinantes ocultos do comportamento humano. Power versus força. Hawkins realizou várias pesquisas usando a cinesiologia. A cinesiologia ao movimento do corpo e relacionou os níveis de consciência em estratificações que contêm algumas semelhanças com, por exemplo, as estruturas dos chakras, do yoga e dos latiaf, do sufismo ou de outras escolas espirituais e abordagens psico-espirituais. No livro Poder versus Força, os determinantes escondidos no comportamento humano, David Hawkins revela algumas propriedades fascinantes da consciência humana. Neste trabalho, ele criou e calibrou um mapa enormemente útil da consciência humana. Um mapa que deveria, muito apropriadamente, ser chamado de Escala de Hawkins da Consciência. Hawkins começou a sua prática de psiquiatria em 1952 e então descobriu o poder da cinesiologia, a ciência que obtém respostas diretamente da mente subconsciente de uma pessoa através de um teste muscular. A mente subconsciente. A mente subconsciente ou inconsciente é um segmento da sua gama total de consciência.
A mente subconsciente armazena recordações e questões emocionais. Ela controla o sistema nervoso involuntário que administra sistemas como respiração, digestão e metabolismo. Também está em comunicação com o universo como um todo. Em particular, está conectada com a mente global ou inconsciente coletivo da humanidade. Com a cinesiologia, as mentes conscientes das pessoas são isoladas para que se recebam respostas claras diretamente das suas mentes subconscientes. Os testes são mecanicamente muito simples. Os indivíduos testados deixam um braço estendido horizontalmente ao lado do corpo, enquanto a pessoa designada como testadora lhes diz para resistirem aos esforços para baixar o braço com cada pergunta. Se o braço permanece forte e fica horizontal, então a resposta da mente subconsciente do indivíduo é afirmativa. Se o braço se move para baixo devido à fraqueza, então a resposta é negativa. Por exemplo, se testar um indivíduo para que resista enquanto alguém lhe diz: "Você tem um corpo humano", o seu braço permanecerá forte. Se mudar a declaração para "Você é um corpo humano", o braço ficará fraco, pois esta é uma declaração incorreta. Mais do que um corpo físico, a razão para isto é que nós, como espíritos, apenas habitamos os nossos corpos físicos. Nós não somos os nossos corpos, embora o nosso ego tenda a considerar-nos apenas como aquilo que nós vemos no espelho. A mente subconsciente sabe que a verdadeira resposta é: você tem um corpo humano. Os dois hemisférios. John Diamond, outro antigo investigador em cinesiologia, observou casos onde os hemisférios direito e esquerdo do cérebro de uma pessoa trabalham. O hemisfério esquerdo do cérebro normalmente é usado para pensamento analítico e atividade verbal, enquanto o hemisfério direito é usado para atividades intuitivas e artísticas e para a orientação espacial. Os campos de atração do subconsciente. Nos casos raros onde ambos os hemisférios estavam trabalhando igualmente juntos, John Diamond descobriu que a pessoa exibia uma criatividade que ele denominou como a funcionalidade mais alta de um ser humano. O trabalho de Hawkins centrou os níveis de consciência ao redor de valores-chave fundamentais da vida humana, principalmente a integridade e a verdade, sinónimos entre si e capazes de carregar o ser humano para todos os níveis, até o da iluminação e o da não-dualidade, como os de Buda, que, segundo ele, sustentavam o nível 1000. Segue um trecho do livro onde Hawkins faz relações entre supostos níveis de consciência e seus efeitos. Embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico 200 de consciência, a força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 15% restantes da população mundial. Devido ao fato da escala de força avançar logaritmicamente, um simples avatar em um nível de consciência de 1000 pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. Um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo e da disposição de não julgar os outros, nível 300, irá contrabalancear a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Um indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida, nível 500, irá contrabalancear a negatividade de 750.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos da força. Um indivíduo que vive e vibra na energia da iluminação, graça e paz infinita, nível 600,
irá contrabalancear a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Aproximadamente 22 desses sábios estão vivos hoje. Um indivíduo que vive e vibra na energia da graça, do espírito puro além do corpo, num mundo de não dualidade e unidade completa, nível 700, irá contrabalancear a negatividade de 70 milhões de pessoas que estão calibradas em níveis mais baixos de força. Aproximadamente 10 desses sábios estão vivos hoje. Dr. David Hawkins em Força e Poder. David Hawkins descobriu que a cinesiologia poderia ser uma avenida fascinante para o desconhecido e ele começou a intuir o que ele chamou de campos de atração no subconsciente. Campos de atração são aquilo a que Carl Jung chamou de arquétipos. Eles são criados pelos esforços de grupo de milhões de mentes no inconsciente coletivo e geram uma fascinação para as pessoas por causa do seu tamanho cumulativo. O potencial da cinesiologia. Justamente quando a sua atividade terapêutica se tornou excessiva, com 50 terapeutas e outros empregados trabalhando para ele, Hawkins abandonou tudo por uma vida de pesquisa. Em vez de tratar um paciente de cada vez, Hawkins quis descobrir como todos poderiam ser ajudados pela promessa e pelo potencial da cinesiologia. Esta palavra aqui está-me a custar a sair. Cinesiologia. A sua pesquisa, durante vários anos, provou conclusivamente a mesma coisa que as novas físicas teóricas estão a começar a dizer, que tudo no universo está conectado. Com a cinesiologia, ele confirmou que, para qualquer pergunta que for feita, se houver uma resposta em algum lugar do universo, ela chegará até si. Calibrar os níveis de consciência. Ele também montou um sistema de calibração dos níveis de consciência humana, atribuindo os números de 1 ao infinito como uma possível escala de valores de consciência. Ele logo percebeu que teria que utilizar o logaritmo dos números em vez de números simplesmente. Isto é porque o poder da consciência a níveis mais altos é muito mais vasto se comparado com o poder da consciência a níveis mais baixos. Quando se utiliza um sistema logarítmico de base 10, o número 4 não é apenas 2 vezes maior que o número 2. O logaritmo de 4 é 10.000 contra o valor do logaritmo de 2, que é só 100. O nível de consciência de 300 não é apenas 2 vezes maior que o nível de 150. O nível de 300 significa 10 elevado a 300, ou seja, o número 1 com 300 zeros depois dele. O nível crítico de consciência. Além disso, Hawkins descobriu que o nível de consciência de 200 é um nível crítico. Uma média global de 200 ou mais é necessário para sustentar a vida neste planeta sem que ele afunde em uma eventual autodestruição. Desde meados dos anos 80, ele informa que a média global da humanidade na sua escala subiu um pouco acima do nível 200 crítico. Isto é, claro, representa outra descoberta que confirma a existência de uma mudança em curso no nosso nível de consciência. Ele começou então a cogitar sobre quantas pessoas de mais alto nível de consciência estariam compensando as pessoas que vivem abaixo do nível crítico de 200. Por exemplo, considere que 800 milhões de pessoas no mundo têm fome, com muitas delas vivendo num nível próximo da miséria total. A consciência num estado de desespero atinge apenas o nível de 50 na escala. Até mesmo a raiva e o ódio atingem um nível mais alto de frequência, que é a depressão profunda experimentada por aqueles que vivem sem perspectivas de esperança. Portanto, aqui estamos, no planeta Terra, uma humanidade coletiva, nadando duramente através da vida para tentar manter o nosso queixo coletivo acima
acima do nível crítico de 200, trabalhando pelo dia em que a fome e o desespero sejam trabalhando pelo dia em que a fome e o desespero serão erradicadas de uma vez por todas do nosso mundo. Servir é elevar o nosso nível de consciência. O que podemos fazer para ajudar? Conforme elevamos o nosso nível de consciência, contribuímos cada vez mais para a qualidade espiritual da mente global. Portanto, o nosso maior serviço à humanidade é, paradoxalmente, o desenvolvimento da nossa própria consciência. Como exatamente é que isso pode ajudar o mundo? Voltando à ciência moderna e aos seus sistemas de numeração, juntamente com a preferência de hoje para resumos explicativos muito práticos, aqui estão os resultados dos testes. Um indivíduo com um nível mais alto de consciência compensa o peso de muitos. Muitos indivíduos que estão abaixo do nível crítico de 200. Abaixo do nível de 200 estão os campos de atração da vergonha, culpa, apatia, aflição, medo, desejo, raiva e orgulho. Bem no nível 200 crítico vem a coragem e a sua habilidade para fortalecer o ego, para retirá-lo da condição de vítima inerente às mais baixas frequências. A um nível de 300, uma pessoa elevou-se acima de muitas emoções de conflito para alcançar um certo estado de não julgamento e sentir otimismo. Ao nível de 300, uma pessoa, dentro da mente global, compensa o peso de um total incrível de 90.000 pessoas que estão abaixo do nível 200. Tal é o poder de estados mais altos de consciência. A um nível de 400, o indivíduo alcança uma atitude um pouco mais harmoniosa que traz aceitação e perdão. Além disso, ele ganha um raciocínio mais aperfeiçoado que traz compreensão e significado para a vida. Este não é um nível difícil de alcançar. Por exemplo, a perseguição do objetivo de um ensino superior e de uma profissão funciona ao nível 400, onde uma pessoa compensa o incrível peso de umas 400.000 pessoas que estão abaixo do nível de 200. Para alcançar o nível de 500, uma pessoa precisa de estar espiritualmente consciente. A este nível, o amor incondicional e o perdão incondicional ficam mais vivos e mais bem encaixados na nossa realidade. Aqui, uma pessoa contrabalança 750.000 pessoas que são abaixo do nível 200. Quando uma pessoa praticou meditação longa e diligentemente o suficiente para atingir consciência de felicidade ao nível 600, ela está naquele momento contrabalançando 10 milhões de pessoas abaixo do nível 200. Será preciso uma razão mais forte para desenvolvermos as nossas faculdades interiores? Veja apenas o nível maravilhoso de serviço que cada avanço no nível de consciência traz ao nosso mundo. E tudo isto apenas para ser o que se é e por aquilo em que nos podemos tornar. Antes mesmo de começar a ajudar as pessoas fisicamente, ajudemos a fazer do mundo um lugar melhor através do nosso apoio e ação direta. Este nível maravilhoso de serviço é o efeito direto do nosso nível de consciência num mundo que tem sentido uma enorme fome por tanto tempo de pensamento espiritual e de energia espiritual. Um excerto do livro The Shift, The Revolution in Human Consciousness, da autora de Owen Waters, editora Infinite Being News. Todos nós caminhamos pela vida como um pacote constituído de corpo e mente. Enquanto todos nós estamos conscientes, o nível das nossas funções da consciência, que são subjetivas, variam de pessoa para pessoa. A realidade é imensamente complexada, com sistemas solares, galáxias, luas e sóis, mas também com reações químicas, partículas, bactérias e ecologia. A vida está toda em torno de nós, grandes e pequenos. Todos nós somos uma criação e nós estamos de alguma forma vivos em uma galáxia que é aparentemente sem vida. Sua consciência é um dom ou um pouco de sorte, como você pode achar. Consciência é a sua capacidade de vigília para participar na vastidão da vida em
vez de apenas ficar operando internamente dentro da sua própria mente. Michael O'Connell. Nível de consciência é o estado em que o ser humano toma as suas decisões diferente de emoções que são passageiras. Todos nós passamos por esses estados durante situações diferentes. Todos os dias, em determinadas situações, nós comportamos de maneiras diferentes. Conforme o nível do ser humano, há níveis onde ele toma mais decisões na sua vida, tem um determinado comportamento, o que revela o seu verdadeiro nível de consciência no momento. Dr. David Hawkins, médico, psiquiatra e espiritualista, autor de inúmeros livros, identifica 3 níveis de consciência: consciência do medo, consciência moral ética e consciência espiritual. Por esses 3 níveis passam os sentimentos de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, confiança, neutralidade, vontade, aceitação, compaixão, prazer, razão, amor, alegria, paz, iluminação espiritual, especificamente no nível de consciência espiritual, onde atingimos intimidade com Deus e o que Ele quer que façamos. Vergonha é o estado mais baixo de consciência do ser humano, é o que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com outros seres humanos e não tem experiências na vida, o que dificulta essa pessoa de aprender por conta própria o que funciona ou o que não funciona. Em seu nível mais sutil se manifesta como timidez. Num nível extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer, até suicidar-se. Pense nesse nível como um nível de extremo ódio pessoal. Culpa é um estado um pouco mais elevado que a vergonha, já que, para sentir culpa, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Uma pessoa com esse nível de consciência cria muito pouco, normalmente faz papel constantemente de vítima. Culpa todos pelo seu fracasso, etc. Raramente tenta fazer alguma coisa nova. Vive de recordações passadas de culpa e sente-se muito mal com isso. Pessoas extremamente religiosas vivem em culpa. Você pensa em si mesmo como um pecador, incapaz de se perdoar por transgressões do passado. Apatia, vitimização e ausência de esperança, o estado do desamparo aprendido. Muitos sem teto estão presos aqui. Além de ser o estado que representa uma visão muito conveniente da sociedade, quando descrita como a sociedade de vitimização. As pessoas no estado de apatia encontram-se paralisadas diante das circunstâncias da vida. Dor, sofrimento. É um estado de tristeza e perda perpétua. Normalmente você cai aqui quando enfrenta uma enorme perda na vida. Depressão. Só está acima da apatia, pois aqui você está começando a se livrar da paralisia pesada que existe na escalada. O sofrimento mexe e muda as pessoas e muitas vezes lhes tira do estado de total apatia. Medo. Você vê o mundo como perigoso e inseguro, você pode existir em um estado de paranoia sob constante preocupação e stress da sua realidade atual. Para subir acima deste nível, geralmente requer algum tipo de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos de lidar. Níveis de medo diferem de segurança geral ao medo da rejeição da sociedade. O medo é apenas uma crença interna. Cria-se medo de si mesmo quando você perceber as situações e eventos sendo uma ameaça para o seu bem-estar geral. Desejo. Uma pessoa nesse nível só tem ambições na vida. Vive de vícios, desejo, luxúria e consumismo. Nunca está satisfeita. Esses vícios e desejos pode ser por dinheiro, aprovação, poder ou mesmo a fama. Você pode ficar preso em um estado de materialismo e consumismo. Materialismo significa que você conecte-se a objetos físicos. Você é feliz quando tem o que quer, mas fica desesperado para adquirir o que quer quando não tem. Bens físicos têm um efeito sobre o bem-estar ou o mal-estar emocional, se você permitir. Raiva. A raiva é um nível de frustração, muitas vezes, de não ter os seus desejos cumpridos nos níveis mais baixos. Junto com a vergonha e a culpa, formam uma tríplice aliança conhecida. Nesses níveis baixos, as pessoas só criam alguma coisa na vida se tiverem algum inimigo imaginário para jogar sua raiva. Isso
é uma motivação para elas. Este nível pode estimulá-lo à ação em níveis mais elevados ou pode mantê-lo preso em ódio. Perdão. Haverá eventos em que nos sentiremos infelizes. Lidar com eles é um estado de raiva geralmente resulta em tornar-se ainda mais infeliz. Combater a resistência com mais resistência tende a condicionar a pessoa em uma espiral, levando a níveis ainda mais baixos de consciência. Retrocesso. Arrogância, orgulho. Esse é o estado de consciência predominante da humanidade atualmente. É totalmente dependente de circunstâncias externas, dinheiro, prestígio, etc. Ou seja, é altamente vulnerável. Esse é o estado que leva ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas. Um estado totalmente irracional de negação e defesa, você se torna tão intimamente ligado às suas crenças que um ataque a elas se torna um ataque a você. Coragem, otimismo. Aqui o ego ainda existe, mas há uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si, começa a se alinhar com a verdade, já não tem mais medo, está mais atento às situações da vida, mas está mais otimista e entende mais a verdade, o sofrimento dá um descanso. É o começo de um despertar espiritual, o primeiro nível de força real. É aqui que você começa a ver a vida como desafiante e emocionante, ao invés de opressora. Você começa a ver o seu futuro como uma melhoria sobre o passado, ao invés de simplesmente a continuação do mesmo. Neutralidade. Neutralidade é um nível de sistemas de crenças flexíveis, descontraídos e desapegado. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme em sua posição. Você não tem nada a provar. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. Um mundo de pessoas autónomas estão neste nível que é um lugar muito confortável. É também um nível de complacência e preguiça. Você está cuidando de suas necessidades, mas você não se esforça demais. Complacência. Neste nível você começa a usar a sua energia de forma mais eficaz. Agora que você está seguro e confortável, você começa a usar a sua energia de maneira mais eficiente. Só viver e deixar viver não é mais o suficiente. Pense nesse aqui como um nível de desenvolvimento da força de vontade e autodisciplina. As pessoas daqui são os soldados da sociedade. Eles fazem as coisas bem e não reclamam sobre quase nada. É exatamente aqui que a sua consciência se torna mais organizada e disciplinada. Aceitação, perdão, compreensão, níveis elevados de espírito. Aqui já há um entendimento muito maior dos processos da vida e da verdade. Aqui a verdadeira mudança. Aqui há a verdadeira mudança. Deixar de lado os velhos dogmas, viver com propósito. Aqui acontece um movimento poderoso de energias e você acorda para as possibilidades de se viver proativamente. No nível da complacência, você se torna competente e aqui você quer colocar suas habilidades para fazer algo bom. É aqui que você define e alcança metas. Você começa a aceitar a sua responsabilidade pelo seu papel no mundo. Você começa a ver a grande figura da sua vida mais claramente. Razão, contemplação. Neste nível você transcende os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começa a pensar mais claramente e racionalmente. Hawkins define este nível como a nível da medicina e da ciência. É o nível da consciência dos mestres. Os realmente desapegados, os que estão em completa sintonia com a verdade, têm o corpo, a mente e o espírito totalmente resguardado das desilusões da vida e do sofrimento dos níveis baixos. Olha-se o mundo como um todo para começar a fazer contribuições significativas. Nesse nível, vive-se em estado de apreciação com tudo o que é. Não há guerra, não há sobrevivência, não há luta. Aceita-se o mundo e a sua realidade e as transformam através da experiência. Amor. A nível do amor incondicional, há um entendimento permanente de sua conexão com tudo o que existe. No nível do amor, você coloca a sua cabeça e todos os seus outros talentos e habilidades a serviço de seu coração e não das suas emoções. Esse
É o estado em que você realiza seu verdadeiro propósito. Suas motivações nesse nível são puras e incorruptíveis pelos desejos do ego. É aqui o estado do serviço para a humanidade. Nesse nível, você também começa a ser guiado por uma força maior do que você. É um sentimento de se deixar levar. Sua intuição se torna extremamente forte. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma em 250 pessoas durante todo o tempo de sua vida. Uma parcela mínima como 0,000,1% nesse estado. Humor, alegria. Este é um estado de felicidade penetrante e inabalável. Em outras palavras, o humor é o estado de consciência maior que o ego consegue atingir. É o início do desapego com a vida, de reconhecer como o mundo é e fazer piada com isso. É o nível dos santos e dos mais avançados professores de espiritualidade. Só de estar perto de pessoas nesse nível faz com que você se sinta incrível. Nesse nível a vida é totalmente guiada pela intuição e sincronicidade. As coisas começam a acontecer por relação de significado. Não existe mais a necessidade de declarar metas ou de criar planos detalhados. A expansão da sua consciência permite que você opere sobre um nível muito mais elevado. Paz. Total transcendência. Hawkins diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Iluminação. O nível mais alto da consciência humana, onde a humanidade se confunde com a divindade. Iluminação, como diziam os antigos mestres, é a união do ser com o todo. O fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, o homem transcendental. Extremamente raro, só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente o seu nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada, também conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Dr. David Hawkins, médico, psiquiatra, espiritualista, fonte Segredo Oculto, publicação A Arte de Amadurecer, postagem Mostrador da Luz. E chegamos ao fim aqui da leitura do nosso artigo. Espero que tenham gostado e tomado consciência de quais emoções nos puxam para baixo e de quais nos elevam, que vibram mais alto, em alta frequência. Depois, nos próximos vídeos, também vamos abordar outras emoções que nos prendem a uma baixa frequência. Vamos tomar consciência delas e, posteriormente, como nos libertar delas e como elevar a nossa frequência, que é o propósito principal deste canal. Deixem um like se gostaram, sigam o canal. Tudo bom para vocês, abraços, até o próximo vídeo.